Graça e paz. Amém, irmãos? Nós estamos dando sequência à exposição do Evangelho de Lucas. E na sequência do texto, nós vamos entrar hoje no capítulo 16. A porção que nós vamos trabalhar, irmãos, é um tanto longa, são 18 versículos. Então eu gostaria de inicialmente ler apenas uma parte desse texto e aí na sequência trabalhar o texto em toda a sua extensão. Inicialmente, portanto, eu queria ler com os irmãos o capítulo 16 de Lucas, do verso 16 ao 17. Lucas 16, do capítulo 16, do verso 16 ao verso 17. A palavra do Senhor diz assim: a lei e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, profetizaram até João. Desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. E não vai fazer o menor sentido abrirmos Tua palavra para pensarmos nela, se não formos assistidos por Ti. Será completamente vão esse momento, Senhor. Só Tu podes fazer a Tua palavra frutífera em nosso coração. Por isso, Senhor, pedimos socorro, porque o nosso coração em si mesmo é corrupto, e nós precisamos de Ti, para que os olhos do nosso coração sejam abertos, e possamos ver as riquezas da Tua palavra, Senhor, e entesourar essas riquezas no mais íntimo do nosso ser. Faz isso com a Tua palavra nesta noite, Senhor, a fim de que a vida da Tua igreja traga honra para Ti. Em nome de Jesus é que nós oramos assim. Amém e amém. Irmãos, existem alguns concursos públicos que, pelo tipo de recurso, vantagens que eles oferecem, são concursos que estão no topo do desejo dos concurseiros. E eu já tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que conseguiu passar nesses concursos top. E eu, de fato, fiquei impressionado, não simplesmente com a exigência, ou apenas com a exigência para você simplesmente poder se inscrever no concurso, poder ser um candidato em potencial, mas pela exigência de conseguir passar. E na época, conversando com essa pessoa, ela descreveu alguns dos sacrifícios envolvidos, a fim de que ela pudesse ter êxito. E aí um desses sacrifícios, dos vários impressionantes, envolveu o adiar o próprio casamento. E aí essa pessoa, de fato, conseguiu ser bem-sucedida, conseguiu passar no concurso. O reino de Deus é parecido com um concurso. De um lado, você tem os benefícios, as promessas do reino, promessas que enchem os olhos
que alegram o coração, que satisfazem a alma. O que o reino de Deus promete, irmãos, é de tal maneira sedutor, que a gente acaba perguntando se é verdade mesmo. Se tudo é conforme está aí na Bíblia, porque se for, olha, não tem projeto melhor de vida. Por outro lado, o reino de Deus, para aqueles que nele desejam entrar, faz as suas exigências. E quão grandes exigências elas são. Por isso que o reino de Deus se assemelha a um concurso que cativa o nosso coração por causa dos benefícios, das garantias, mas ao mesmo tempo nos faz perguntar se somos capazes. E aí, honestamente, irmãos, quando a pessoa começou a descrever todo o custo para ela, todo o preço que ela pagou, inevitavelmente meu raciocínio foi: eu não passaria num negócio desse nunca na minha vida, nem que eu tivesse 5 vidas para me preparar, porque a coisa era de fato extraordinária. Eu fiquei me perguntando se um ser humano conseguia realmente satisfazer todas aquelas exigências. E aí de fato existe, né? Porque existem pessoas que nascem com a capacidade intelectual simplesmente impressionante, verdadeiros gênios. Só que, ao mesmo tempo, existe uma diferença intransponível nessa comparação do reino de Deus com o concurso. Porque veja, você deseja o concurso, as vantagens são cativantes. Se você tiver tempo para se preparar bem, se você tiver dinheiro para investir bem, se você tiver quem lhe banque para que você possa se dedicar exclusivamente ao preparo para poder passar no concurso, ótimo. Agora, se você não puder, o órgão responsável pelo concurso, o órgão público que vai assumir você como funcionário, caso você passe no concurso, não estão nem aí. Quer passar? Te vira. Vai atrás. Produz tuas condições, se é que tu consegues. E aí nós temos uma diferença intransponível com relação ao reino de Deus. Porque ao mesmo tempo, e isso é verdade, que o reino de Deus faz as suas exigências, o reino de Deus dá as condições para que as exigências sejam satisfeitas. E aí, irmãos, não tem como não pensar na oração de Agostinho: dá-me o que tu queres e exiges o que tu quiseres. Nesta oração, irmãos, Agostinho conseguiu compreender que, diferentemente de qualquer outro projeto ao qual possamos ser chamados ou pelo qual possamos ser seduzidos, o reino de Deus vai nos dar as condições. Ou, em outras palavras, Deus não fará nenhuma exigência para a qual Ele também não conceda a própria condição para que a exigência seja, então, cumprida. Sendo assim, nos resta olhar para as promessas do reino, as vantagens do reino e as exigências. Porque, quanto à satisfação das exigências, nós temos a garantia de que essas condições nos serão dadas pelo próprio reino
de Deus. Para entendermos então, irmãos, as promessas do reino e as exigências do reino, para aqueles que querem entrar no reino, eu queria que você considerasse o texto que nós acabamos de ler, os versos 16 e 17. Quais são as vantagens do reino de Deus? O que é que o reino de Deus tem para nos oferecer? Que faz com que o reino de Deus se torne o tesouro inegociável. Uma palavrinha chave, irmãos, brota do verso 16. Quando queremos responder a essa pergunta: o que é que, afinal de contas, o reino de Deus oferece? E aí a palavrinha-chave que flui do texto é a palavra promessa. Para que você entenda as vantagens do reino de Deus, você tem que entender essas vantagens na categoria de promessas. Observe que no verso 16, Jesus faz menção ao Antigo Testamento. As palavras lei e profetas aqui se referem a todo o Antigo Testamento. E aí, quanto mais você conhecer o Antigo Testamento, melhor você vai compreender as vantagens do reino de Deus. Que vantagens são essas? As promessas daquilo que Deus se comprometeu a fazer. Essas são as vantagens do reino de Deus. No entanto, quando olhamos para esse texto, irmãos, há um elemento dessas promessas que precisa ser considerado. E esse elemento é a relação que as promessas do Antigo Testamento têm com o ministério de Jesus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, poderíamos definir dessa forma a partir desse texto, embora de maneira nenhuma eu estou me propondo aqui a dizer o que é o reino de Deus na sua plenitude. Livros são escritos para dizer o que é o reino de Deus. Então seria um atrevimento meu querer dizer para os irmãos aqui, numa única ideia, o que é o reino de Deus. Mas, me baseando no verso 16, o que é o reino de Deus? O reino de Deus são as promessas de Deus cumpridas. No entanto, enquanto elas não se cumprem, elas são apenas promessas. E aí, o outro elemento que nós queremos considerar presente no texto é essa relação entre o reino de Deus e o ministério de Jesus. E essa relação, melhor, entre as promessas de Deus e o ministério de Jesus. E essa relação, irmãos, nos é percebida pela palavra inauguração. No ministério de Jesus, as promessas de Deus no Antigo Testamento, promessas essas que caracterizam o reino de Deus, começam a ser cumpridas. O que Jesus, portanto, está chamando aqui de boas novas do reino de Deus não são outra coisa senão o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Porém, apesar dessa maravilha, apesar, irmãos, do que é o reino de Deus no ministério de Jesus,
E aí o que é o reino de Deus, o ministério de Jesus, é a inauguração do cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. E aí, honestamente, nós vamos passar a vida toda estudando o Antigo Testamento, irmãos, sem conseguir esgotar o que é o reino de Deus só no Antigo Testamento. Ao mesmo tempo, existe um grande problema que Jesus denuncia aqui. O problema de não compreender o que é que o ministério de Jesus está fazendo. O que é que o ministério de Jesus está fazendo? Está trazendo o cumprimento das promessas de Deus no Antigo Testamento. Numa expressão, o ministério de Jesus está trazendo o reino de Deus. Mas é possível olhar para o ministério de Jesus e não ver no ministério de Jesus o reino de Deus. O que é que todo esse texto, irmãos, e aí eu já estou me referindo a toda a porção do capítulo 16, do verso 1 ao verso 18. O que é que todo esse texto pretende fazer? É bem verdade que quando Jesus dá início ao seu ministério, o ministério de Jesus tem o propósito de dividir. E aí não tem para onde. O ministério de Jesus vai dividir e divide até hoje. Ele mesmo disse: o Filho do Homem não veio trazer paz, o Filho do Homem veio trazer espada, veio trazer divisão. A divisão é tão fato no ministério de Jesus, que o ministério de Jesus divide família. Tem casamento que acaba por causa do reino, irmãos. Isso é fato. O que é que o texto se propõe então a fazer? Ora, são bem-aventurados aqueles que percebem o reino de Deus no ministério de Jesus. Porque estes que percebem o reino de Deus no ministério de Jesus vão perceber naturalmente os benefícios. E aí eu queria fazer aqui uma relação, que talvez não fique tão evidente de início, mas eu queria fazer uma relação entre os benefícios e as exigências. Onde, irmãos, as exigências se tornam os próprios benefícios. Talvez esse seja um dos nossos grandes problemas com os mandamentos de Deus, irmãos. Os mandamentos de Deus são vistos como um jugo, como algo pesado, como algo que tira o prazer, que limita a nossa liberdade. Mas aí fazer o que, não é? Deus mandou, a gente tem que obedecer. Deus fez as exigências. Eu quero chegar no céu, então eu vou me submeter a essas exigências, mas eu confesso que não era isso que eu queria bem para a minha vida. Irmãos, esse é o tipo de compreensão que mostra que a pessoa não entendeu direito quais são os benefícios que o reino de Deus traz. O reino de Deus é tão benéfico, é tão vantajoso, que ele começa a te beneficiar a partir das próprias exigências que ele faz. O reino de Deus, irmãos, é tão vantajoso que as próprias exigências do reino já são
em si mesmas vantagens. Se alguém tem esta compreensão do reino de Deus, ou seja, que até suas exigências são vantajosas, você deixará o reino de Deus lhe moldar em todas as coisas. Se você compreender que até as exigências do reino de Deus são vantajosas, você não vai querer selecionar nenhuma exigência. Essa eu obedeço, aquela eu coloco de fora. Porque todas são de tal maneira vantajosas que a única seleção que você vai poder conseguir fazer é selecionar, obedecer todas as exigências do reino de Deus. O que é que então Jesus faz no nosso texto, irmãos? Jesus seleciona aqui duas áreas nevrálgicas, duas áreas fundamentais, onde o reino de Deus toca e toca seriamente. Exigências, irmãos, grandes que o reino de Deus faz em duas áreas da vida. É claro que o reino de Deus faz exigência em todas as áreas da vida, mas no texto em que nós estamos, e que nos propomos ministrar nessa noite, Jesus se concentra em duas dessas áreas. E há razões de sobra para entendermos o quanto essas áreas são sérias, porque elas mexem com os valores mais íntimos, ou entre os mais íntimos, os valores mais altos que podemos ter em nossa vida. Primeiro desses valores, os nossos bens, os nossos investimentos. E aí o texto vai do verso 1 até o verso 15. Toda essa extensão, irmãos, Jesus trabalha a primeira área. E aí a segunda área, verso 18. E aí, para respeitar a própria proporção do texto, eu terei que me concentrar mais na primeira área do que na segunda. Mas aí eu gostaria de considerar com os irmãos estas duas áreas. A primeira delas sendo o nosso investimento. No que é que nós investimos. Para isso, Jesus conta uma parábola, a parábola do administrador infiel. O cara é mala. O cara conseguiu desviar dinheiro por um bom tempo sem ser notado, mas aí a casa caiu, ele foi pego, o dono o chamou: ei, o que foi que eu vi a seu respeito? Preste contas, porque você vai perder o seu emprego. Nos dias de hoje seria algo mais ou menos assim: vem cá, assine o aviso prévio e pode procurar emprego aí, se é que você vai conseguir depois que você me fez, porque você vai ser despedido. E aí, imagina o homem, passou a vida toda atrás de uma mesa, vai perder o emprego. Seguinte raciocínio: bom, cavar não dá, não tem força física, não tem um preparo físico. Se fosse no meu caso particular, irmão, se ele tivesse assim, os meus problemas, umas 4 hérnias de coluna aqui, uns 5 pontos de artrose, aí que ele desistia mesmo de cavar. Não dá nem para levantar a pá. Mendigar é extremamente vergonhoso. Já sei. Chama os devedores do seu senhor
com a seguinte proposta. O primeiro deles, verso 6. Quanto é que você está devendo? Estou devendo 100 potes de azeite. Vem cá, assine 50. Ele, de alguma forma, baixa 50% do que o indivíduo devia ao seu patrão. Chama o segundo, verso 7. Quanto é que você deve? 100 tonéis de trigo. Vem cá. Você está devendo só 80 agora. Paga isso aqui e vai embora com a sua dívida quitada. Esse homem foi tão esperto para garantir o seu futuro, que até mesmo o seu patrão, que obviamente reprovou o que ele fez, elogiou a sua astúcia quanto a se preparar para o futuro. É óbvio, irmãos, que aqui Jesus não está fazendo nenhum elogio em si a uma postura corrupta, muito menos recomendando que você use de negócios inescrupulosos. A ideia de Jesus aqui é chamar a atenção para uma prudência entre os que estão fora do reino de Deus, que deveria estar naqueles que pertencem ao reino. E que prudência é esta? Se preparar para o futuro. Mas não o futuro nesta vida. O futuro na eternidade. Observe verso 9. Por isso eu lhes digo. Aqui Jesus está se dirigindo aos discípulos. E aí, essa primeira verdade que eu quero trabalhar com os irmãos é que quem compreende os benefícios do reino de Deus, deixa o reino de Deus moldar o objeto dos investimentos. Quem compreende os benefícios do reino de Deus no ministério de Jesus, deixa o reino de Deus moldar o objeto dos seus investimentos. E aí, primeira palavra que nos vem à mente quando pensamos em investimento, irmãos, a mola mestra da economia, palavrinha mágica, dinheiro. Quando pensamos em investimento, pensamos em dinheiro. Não é verdade? Falar em investimento bancário, dinheiro na conta. Falar em comprar um imóvel, dinheiro que você vai investir para lucrar, seja porque o imóvel vai render mais depois, seja porque você vai poder alugar o imóvel. O fato é que quando nós pensamos em investimento, a palavra atrelada a investimento é a palavra dinheiro. E aí o reino de Deus, irmãos, começa nos quebrando. Porque por o reino de Deus, dinheiro ou ganhar dinheiro não é investimento. Para o reino de Deus, irmãos, as pessoas são investimento. Quando nós olhamos para o texto, Jesus diz: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes amigos os recebam nas moradas eternas. Quando eu olho para esse texto, há uma pergunta inevitável. Afinal de contas, por que é que nós queremos ganhar dinheiro? Honestamente, irmãos, por que é que nós queremos ganhar dinheiro? Sabe qual é a resposta?
Nós queremos ganhar dinheiro por causa das pessoas. Imagine se, por exemplo, no mundo, você sozinho no mundo, a única pessoa, você é a única pessoa. E apesar de ser a única pessoa, você é capaz de ganhar milhões o tempo todo. Sua riqueza acumula cada vez mais. E aí vem a pergunta: faria algum sentido você acumular riqueza sem pessoas? Nenhum sentido. No final das contas, portanto, irmãos, nós ganhamos dinheiro por causa das pessoas. Seja porque queremos bancar pessoas, seja porque queremos comprar o amor de pessoas, e aí os Beatles já cantavam sobre esse problema de querer comprar amor. Roy Orbison, em sua última música, também falou sobre há um amor que não pode ser comprado. O fato é que no final, irmãos, nós ganhamos dinheiro ou queremos ganhar dinheiro por causa das pessoas. Só que nós, em nossa ilusão, não sabemos disso. Queremos ganhar dinheiro por causa do dinheiro, queremos ganhar dinheiro por causa do que o dinheiro pode nos dar. E aí, o benefício do reino de Deus, mostrando que, no final das contas, o que de fato é tesouro são as pessoas. No reino de Deus, irmãos, as pessoas é que são tesouro. Quando Paulo escrevia as suas cartas, dirigindo-se àqueles que ele havia ganho para Cristo, as igrejas que ele tinha fundado, ele é muito claro: quem é a minha alegria e a minha coroa, em que lutamos no Senhor, não são porventura vocês? O que é que o reino de Deus faz por nós, irmãos? O reino de Deus mostra-nos que o verdadeiro investimento está nas pessoas. E quando o reino de Deus faz isso por nós, a dica está dada. Você terá amigos eternos a partir dessa perspectiva de que o verdadeiro tesouro, o verdadeiro investimento não está no dinheiro, mas está nos amigos que você pode fazer com o dinheiro. E aqui não no sentido pejorativo. Não é no sentido de comprar amizades, irmãos. Porque Jesus está falando de amigos eternos. Não são amigos temporários. Não são amigos como os amigos do filho pródigo do texto anterior, que só eram amigos enquanto o filho pródigo tinha dinheiro. Observe que o tipo de amigo aqui é o amigo que está nas moradas eternas. Portanto, são amigos eternos. E aí, irmãos, como é que o reino de Deus consegue romper essa ilusão? Porque nós estamos o tempo todo ouvindo que dinheiro é investimento, que nós temos que ganhar dinheiro, que dinheiro é tudo, ou se não é tudo, é quase tudo. Black Friday, qual é a proposta? Economizar dinheiro. E aí você passa por cima das pessoas para economizar dinheiro, que é um tumulto, né? Como é que o reino de Deus liberta-nos dessa ilusão de que no final não é investimento ganhar dinheiro, mas fazer amigos eternos? Como é que o reino de Deus nos liberta dessa ilusão? Olhe mais uma vez para o texto, quando Jesus diz: quando ela, a riqueza deste mundo, quando ela acabar. O que é que Jesus quer dizer com isso? Será que ele quer dizer que um dia eu vou ficar pobre? Que eu posso literalmente, da noite para o dia, perder os meus bens? Irmãos, sabemos que isso pode acontecer, e há histórico disso. Pessoas que foram dormir podres de rica e amanheceram pobres de Jó, como diz a expressão popular. No entanto, não é desse tipo de possibilidade que Jesus está falando, porque na verdade Jesus não está falando de uma possibilidade.
Jesus está falando de um evento real e que é só uma questão de tempo para acontecer. Suas riquezas vão acabar mais cedo ou mais tarde. A pergunta é como? Simples, na morte. A morte põe um fim às suas riquezas para o seu próprio usufruto. É por isso, irmãos, que as exigências do reino são elas mesmas benéficas, porque elas nos libertam de ilusão. E aí, meu irmão, faça amigos no céu. Pessoas que vão chegar no céu pelos missionários que foram enviados por causa do seu investimento. Pessoas que vão conhecer a Cristo porque foram socorridas na necessidade, porque você as auxiliou em seus problemas financeiros. Aí sim, irmãos, nós estamos diante de verdadeiro investimento. Mas há algo mais que o reino de Deus faz por nós, em termos de moldar os nossos investimentos. O reino de Deus nos faz entender que a nossa presente experiência de vida não é outra coisa senão uma administração temporária. Nós estamos num teste temporário em que fomos colocados na posição de administradores. Leia comigo o texto a partir do verso 10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? O que é que Jesus tem em mente aqui, irmãos? Não esqueça a parábola. Jesus tem em mente ainda a ideia de ser administrador. E agora ele coloca isso para os discípulos. Vocês são administradores. Nós vivemos na pós-modernidade. E como é típico de todo momento da história cultural, ou de momentos da cultura, cada momento cultural tem os seus valores. Quando nós olhamos para a pós-modernidade, irmãos, tem uma palavra que fica em negrito. E essa palavra é a palavra eu. E todos os derivados. Num contexto mais acadêmico, chamamos isso de individualismo, que hoje é mais do que nunca exacerbado, propagado, valorizado, ensinado, incentivado. E aí a palavra-chave do individualismo é a palavra eu, e tudo que vier é derivado aí, como por exemplo a palavra meu. É o meu carro, é a minha casa, é o meu dinheiro, é o meu emprego, é a minha conta bancária, é o meu negócio. Sabe qual é o benefício que o reino de Deus lhe presta? Destruir essa ilusão. Porque o que a cultura nos ensina a chamar de meu, a Escritura chama de do outro. E sabe quem é esse outro, irmãos? Deus. Sabe como é que o reino de Deus nos livra da ilusão do eu e do meu? Nos lembrando que
na morte haverá a prestação de contas de tudo aquilo que fomos seduzidos a chamar de meu. Prestaremos conta, irmãos, de absolutamente tudo. Sabe como é que o reino de Deus nos liberta de ilusões, irmãos, em suas exigências, e aí ele nos beneficia? Nos fazendo entender que se o que eu chamo hoje de meu é de outro, eu estou numa condição de administração, num teste de administração temporária. E aí esse teste é chave, porque é a qualidade desse teste de administração que vai de fato dizer o que será meu. A proporção da integridade que eu empreguei para usar todos os recursos que Deus colocou nas minhas mãos vai determinar aquilo que Deus me dará por toda a eternidade. Se é assim, irmãos, quão seriamente precisamos administrar o que Deus nos dá, usando o critério de integridade em tudo. E aí a pergunta é óbvia: como ser íntegro quando você está na condição de administrador? A resposta é simples: use o que foi lhe dado da maneira como o dono prescreveu. Simples, irmãos. E aí a Escritura está cheia de orientação sobre o uso de dinheiro, de bens, de recursos, uso de tempo. É assim que o reino de Deus nos beneficia, quando Ele nos molda o objeto dos nossos investimentos. Mas há ainda um terceiro benefício nesse moldar o objeto dos nossos investimentos. O reino de Deus nos ensina que o senhorio de Deus é demonstrável. E que você demonstra o senhorio de Deus fazendo do dinheiro um servo de Deus. Vejam o verso 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouviram tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Eu não sei se você já conversou com algumas pessoas e o que essas pessoas diziam era mais ou menos o seguinte: não, Jesus é o Senhor da minha vida. Ele é tudo para mim. Ele é o meu Deus. Ele é meu Salvador. Você já conversou com pessoas que dizem coisa do tipo? O que é que Jesus está dizendo nesse texto, irmãos? Jesus está dizendo que o senhorio de Deus é demonstrável. O senhorio de Deus em nossa vida, irmãos, não é algo que nós simplesmente afirmamos
declaramos, cantamos, como por exemplo nesta noite, mas é algo que nós demonstramos. E aí, irmãos, quanto mais algo é valorizado no mundo, preste atenção que eu vou dizer agora em nome de Jesus. Quanto mais algo é valorizado no mundo, mais você pode usar este algo para mostrar o senhorio de Deus em sua vida. E aí, mais uma vez, qual é a palavra que nos vem à mente? Dinheiro. Não precisamos nem discutir o quanto o mundo valoriza dinheiro. E aí Piper diz o seguinte: Deus dá dinheiro ao seu povo para que o seu povo mostre ao mundo, pelo uso do dinheiro, que eles têm um bem mais precioso que o dinheiro. Irmãos, é disso que Jesus está falando. Mas qual foi a reação dos fariseus? Eles riram de Jesus, eles ridicularizaram o que Jesus disse. Porque na cabeça dos fariseus era possível fazer de Deus e do dinheiro dois senhores ao mesmo tempo. E aí, Jesus é claro neste sentido. Ou você faz do dinheiro um servo de Deus, ou você faz do dinheiro um servo de Deus, ou você está desprezando o que Jesus diz. E aí, irmãos, vem talvez o ápice do que Jesus está dizendo aqui em termos de exigência. Aquilo que tem muito valor entre os homens aqui obviamente que estão fora do reino de Deus, é detestável aos olhos de Deus. Do que é que Jesus está falando no contexto? Do amor ao dinheiro. E aí a proposta é clara. O que Deus não dá valor, transforme no seu coração em objeto de desprezo. Aquilo a que Deus não dá valor, transforme no seu coração em objeto de desprezo. E o que é que Jesus está dizendo que Deus despreza, que Deus não dá valor? Amor ao dinheiro. Mas eu não tenho amor no dinheiro. Tem não, meu irmão? Isso é tão simples de demonstrar. É tão simples de demonstrar que na sua vida dinheiro é servo de Deus. Basta prestar atenção no que você usa o seu dinheiro. E aí, meu irmão, não se iluda. Não adianta você dizer que não ama o dinheiro. O que adianta é você demonstrar que na sua vida o dinheiro é servo de Deus. Por fim, quando nós compreendemos o benefício que o reino de Deus nos dá, irmãos, deixamos o reino de Deus moldar a integridade dos nossos relacionamentos. E aí eu já estou concluindo, porque eu já estou no verso 18. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E o homem que se casar com uma mulher divorciada, estará cometendo adultério. Eu queria que você entendesse que Jesus ainda está falando aqui de valorizar as pessoas. Até agora ele está falando disso. Valorizar as pessoas com dinheiro. Valorizar as pessoas investindo nelas. Jesus não mudou o assunto, irmãos. Ele continua sobre falar sobre
valorizar as pessoas, fazer das pessoas tesouro. Mas agora ele mostra uma outra forma de se fazer isso. Você valoriza as pessoas, ou você as vê como tesouro, quando você cumpre os compromissos de lealdade que você assumiu para com estas pessoas. O exemplo máximo que Jesus pode dar, ele dá. Do jeito que anteriormente ele deu o exemplo máximo do reino de Deus, moldando o objeto dos nossos investimentos, usando o dinheiro não como investimento, mas como mecanismo para você investir nas pessoas, estas sim, verdadeiros investimentos. Agora também ele vai usar o relacionamento máximo, que demonstra o quão com integridade você se relaciona com os outros. E que relacionamento máximo é esse? O casamento. Qual é o voto feito no casamento? Até que a morte nos separe. Problema financeiro não vai separar. Doença não vai separar. Perda da beleza não vai separar. A chamada incompatibilidade de gênios não vai separar. Só tem uma coisa que autoriza a separação: a morte. E aí o pastor Cláudio Duarte, muito famoso por palestrar para casais, uma vez procurado por um irmão que não aguentava mais e queria se divorciar. Disse: pastor, não está dando mais, eu quero me divorciar, eu queria que o senhor orasse por mim. Tá bom, meu irmão, vamos orar. E aí ele começou a orar: Senhor, mata teu servo. Senhor, faz ele morrer agora, Senhor. Dá uma gangrena nele agora, dá um câncer, dá uma doença incurável. Ele começa: não, pastor, faça isso não. Espera aí, meu irmão, não foi o que você disse lá no altar? Até que a morte o separe. O irmão não está querendo se separar? Então, estou orando pelo critério pelo qual o irmão se comprometeu. Estou orando pela morte do irmão. Não, pastor, já entendi. Vai embora, filho, vai embora. Está aqui, irmãos. Valorizamos as pessoas cumprindo os compromissos assumidos com elas. Quando eu sou pai, eu tenho compromisso. Quando eu sou esposa, eu tenho compromisso. Quando eu sou filho, eu tenho compromisso. Sabe o que o reino de Deus faz? Coloca as pessoas em tal lugar de valor na nossa vida, que nós queremos levar o nosso compromisso com essas pessoas até as últimas consequências. E aí, no caso do meu casamento, eu farei tudo o que eu puder, tudo que estiver ao meu alcance, para nunca me separar no caso da minha esposa. Irmãos, estas são algumas das exigências do reino de Deus. Agora, se você entendeu, ou continua entendendo, os benefícios que o reino de Deus traz, ao ponto de entender que até as exigências do reino são benefícios para você, o que você vai dizer a Deus nesta noite é: Senhor, dá-me o que tu queres. Me dá, Senhor, o teu poder. Me dá olhos do coração
iluminados. Me dá a sabedoria do alto, Senhor. Me dá os recursos do céu. E aí, Senhor, exiges o que tu quiseres. Exiges o que tu quiseres, Senhor, quanto ao meu dinheiro, quanto aos meus recursos, quanto aos meus investimentos. Exiges o que tu quiseres quanto ao meu casamento, Senhor, quanto aos meus relacionamentos de pai, de mãe, de filho. Porque, Senhor, eu descobri que até as exigências do reino são benefícios. Essa será, irmãos, a nossa oração. Vamos orar.